Graça e paz, amados. Vocês estão bem, amados? Então vamos dar uma graça e paz bem forte, né? Graça e paz. Aê, aleluia. Nós vamos tratar do nosso tema, aqui dando seguimento ao tema da EBD desse mês, que é saúde divina. Então, se eu vou falar de saúde, não posso estar, amém, né? Eu vou falar de saúde. Saúde é saúde, não é isso? Então a gente tem que estar, amém, glória a Deus. Não é isso bem? Nossos pastores não estão aqui, mas estarão logo mais à noite, né? E nosso pastor vai estar ministrando, e aí ele vai dar continuidade ao tema da semana passada, que é o poder da graça de Deus. Ele vai estar ministrando, dando seguimento com esse tema, amém? Mas nós estamos aqui e estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, amém? É desse jeito, né? Saúde divina. Então saúde é algo que vem de Deus. Foi Deus que criou. Ele nos criou para andarmos em saúde. Deus não quer ninguém doente, né? Então Deus quer que a gente tenha saúde. E aí, falar de saúde, primeiro eu tenho que saber o que é saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Então, saúde é tudo isso. Não é só a ausência de doença. De repente, você não pode estar sentindo nenhuma enfermidade, mas não está gozando de saúde, não está andando em saúde. Por quê? Porque o que se diz de saúde é que é um estado completo, de completo bem-estar. Então, eu tenho que estar bem completamente, e não em partes. Se eu estou só em partes, eu não estou andando em saúde. Como assim quis e quer o nosso Deus, né? Ele nos criou para isso. Desde o princípio, o plano de Deus foi que andássemos em saúde. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus desejando ou querendo que a gente não tivesse saúde. Sempre o desejo de Deus foi que andássemos em saúde. E não apenas ser curado. Obviamente que Deus cura. Cura sim. Toda doença Deus cura. Mas não é a vontade de Deus ficar curando. A vontade de Deus é que nós estejamos em saúde. Ele não quer curar. Não que Ele não possa. Mas se eu estiver doente, Deus quer me curar? Quer sim. Né? Ficou provado na Bíblia, em muitas passagens de Jesus, onde perguntaram para Ele, mas você quer me curar? Quero sim. Então seja curado, seja livre. Em muitas passagens onde Jesus operou milagres de cura, vocês vão ver que Ele fez dessa forma, né? E às vezes as pessoas achavam que, não, se Deus quiser, né? Se você pegar muitas passagens, o cidadão chega até Jesus e diz assim, ele está enfermo e diz, não, se Deus quiser, se o Senhor quiser, é claro que Deus quer curar. Agora, você quer ser curado? Né? Porque Deus quer curar. Agora, o desejo sempre, o plano original de Deus, todo o desejo não foi curar, e sim que nós andássemos em saúde. Tanto é que Deus não fez o homem doente. Porque se Ele quisesse estar curando, Ele teria feito Adão e depois Eva doentes. Eu vou fazer doente, botar só enfermidadezinha, para que eu possa curar, né? Afinal de contas, eu tenho poder para isso. Não. Deus fez ele perfeito, sadio, né? Então, nós vamos ver, e aí por isso que eu trouxe essa introdução, de que repetindo, um estado de completo bem-estar físico, mental, porque a saúde não se trata só apenas da forma física, mental, e não apenas uma ausência de doença. Ter saúde, amados, é uma bênção. Por que isso? Porque sim, porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então ter saúde é bênção, é coisa boa. Quem não quer ter saúde? Porque se eu perguntar aqui, quem quer ter saúde? Todos. Porque eu quero andar em saúde. Eu não quero, mesmo confiando em nosso Deus, sabendo que Ele tem o poder de cura, mas eu não quero estar doente para Ele me curar. Eu quero seguir o que Ele planejou, o que Ele projetou e o que Ele fez para a minha vida,
que é estar em saúde e não buscando saúde. Amém? Quando nós temos, e falando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como a mamãe ministrou na EBD passada, nós somos o primeiro, único e o principal responsável pelo nosso corpo. Você não pode, o irmão não pode ser responsável pelo meu corpo, eu não posso me responsabilizar pelo seu corpo. É você que tem que se responsabilizar pelo seu corpo. Então, é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, eu não vou querer meu corpo bagunçado ou doente. Como é que eu vou abrigar o Espírito Santo em um corpo doente? Eu não vou desejar isso, não. Porque assim, Diego, meu pastor Diego aqui, que é engenheiro, você pega uma casa, você reforma ela, você vai morar nela, antes você ajeita. Meu filho comprou um apartamento novinho na planta, mas reformou todo, porque assim ele quis, mas a esposa, para deixar do jeito dele. E por que que o corpo, que é templo do Espírito Santo, nós não cuidamos bem? Aí cuidamos de uma casa que nós humanos, vamos morar um imóvel que pode cair, que podemos vender, não é eterno, não fica para sempre com a gente, e a gente tem tanto cuidado, né? Se soltar um pouquinho do reboco, por causa do salito ou qualquer outra coisa, a gente já vai lá, já trata para que não entre em ruína. Não é assim que nós fazemos com um imóvel, que é material, bem material. Mas nós fazemos isso. Você compra um carro e se amassar um pouco, você quer desamassar, porque está amassado, está arranhado. E o corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Que é bem importante, né? E por que que nós negligenciamos algumas coisas? Então, a culpa não é de Deus, não, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Temos que cuidar bem do nosso corpo. A responsabilidade é nossa. Deus entregou ele sadio. Nós, como espírito que habitamos nesse corpo, habitamos em um corpo sadio. Ele não veio doente, não. E a gente começa a negligenciar as coisas e depois quer responsabilizar Deus. Obviamente que ele vai curar. Ele é bom, é misericordioso. Mas se pudermos evitar para chegar nesse estágio de que necessite da cura, não é bom? É, sim. Vou tomar água que é bom para o corpo, não é isso? Eu estou aqui, amados, falando sobre isso, mas eu tenho me policiado. Buscando me policiar. Estou perfeito ainda não, mas a gente se policia. Uma das coisas é estar ingerindo água. Isso é muito bom para o nosso corpo. E a gente às vezes não faz. Eu mesmo confesso que muitas das vezes não tomava água com tanta frequência, né? Passei a me policiar. Por quê? Porque é importante, eu quero cuidar desse corpo. Ah, vamos ter lá em cima, quando subirmos aos céus, um corpo glorificado, sim. Mas enquanto estivermos aqui, é nossa obrigação cuidar dele. Porque ele é templo do Espírito Santo. Então, quando nós temos um corpo saudável, temos mais força para trabalhar. Olha aí. Você com o corpo doente, você perde as forças para algumas coisas. Para servir ao nosso Deus. Como é que eu vou servir a Deus com o corpo doente? Não que Deus vai me rejeitar, mas eu preciso ter mais vigor, mais força, mais energia para estar servindo a Deus. Porque quando Ele fez por completo. Quando Ele serve para a gente, é por completo. E por que que eu vou me privar, eu vou querer ficar doente para poder servir a Deus de uma maneira não tão boa? Não, eu quero servir com toda intensidade. Então, para isso, eu preciso manter-me em forma. Eu preciso estar sadio. Não é verdade? E para também, além de servir a Deus, desfrutar da vida. Ah, mas eu estou aqui com a enfermidade, mas desfruto. Não, amado. Se eu posso desfrutar da vida sem enfermidade, para que eu vou querer desfrutar com enfermidade? Para quê, amados? Deus nos deu isso. Não é coisa que nós conseguimos, é direito nosso ter saúde. Então vamos desfrutar. Quando temos saúde, devemos ser gratos a Deus. Devemos ser em tudo, não por tudo, mas em tudo ser gratos a Deus. Mas
também pela saúde, porque foi Ele que nos deu. Então eu tenho que ser grato. Ah, mas tem pessoas que andam aí com enfermidade. Mais uma maneira, mais um motivo para eu ser grato a Deus. Porque se eu tenho alguém no mundo aí que está com enfermidade e eu estou andando em saúde, é mais um motivo para que eu seja grato ao meu Deus. Porque veio dele. Então a gente precisa, sim, nos cuidarmos bem, né? Eu acredito piamente que Deus não é doido para poder lançar temas. Ah, mas o tema foi o pastor que designou para a mídia, para postar, designou para a igreja. Ah, vamos falar esse mês sobre saúde divina. Mas quem deu o tema para o pastor foi Deus. Isso não veio só da mente do pastor, não. Nosso pastor, ele é um homem guiado pelo Espírito, que vive pelo Espírito. Então, se ele designou, lançou esse tema, saúde divina, é porque Deus tem algo para a gente. Alguém, ou para não dizer todos nós, mas aquilo que não for remédio, cura, é vacina. Então é para todos. Aquilo que não for remédio, que não for para cura, é para vacina. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Então receba, meu irmão, e vacine-se. Vacine-se para você não sentir. Então esse tema foi dado porque Deus entende que o povo dele, que nós, os filhos dele, precisamos ouvir isso. E ele não vai descer para poder falar se ele tem aqui quem fale por ele. Então quando ele passa o tema para o pastor, é porque não é da cabeça do pastor. É Deus que coloca o tema e diz assim, fale para o meu povo. O meu povo precisa saber e viver saúde divina. O meu povo precisa entender que precisa andar em saúde divina. Amém? A palavra de Deus é a vontade dele para nossas vidas. A palavra de Deus é a vontade. Ah, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Medite na palavra dele. A palavra dele é a vontade dele para a nossa vida. Não, então, e não é a vontade de Deus que fiquemos doentes. Mas eu estou doente. Mas não é vontade de Deus que você fique doente. Isso nunca foi a vontade de Deus. Nunca. Nunca foi a vontade de Deus que você fique doente. Nunca. Deus nunca desejou isso. Prova é, como eu disse anteriormente, Ele nos fez com saúde. Então Ele não queria ninguém doente. Mas as circunstâncias, as negligências que nós cometemos, nos deixa assim. Ah, a culpa é minha? É. Ah, mas Deus é poderoso? Sim. Deus sabe todas as coisas? Sim. Né? Deus é soberano? Sim. Mas a soberania de Deus não o torna responsável por nossas escolhas. Não torna ele responsável. Se eu adoeci em alguma área, em algum momento eu negligenciei alguma coisa. Ah, mas você está com problema no rim, você deixou tomar água, irmão. Deus forneceu a água. Forneceu o rim sadio. Você que não bebeu a água. Queria também que Deus colocasse água na sua boca. É demais. A gente já quer demais. Né? Ele já nos deu tudo. Se abrirmos lá em Mateus. Ah, como é que você sabe que Deus sempre quis, que foi a vontade de Deus? Eu vou lhe dizer. Mateus capítulo 8. Vou ler o versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram os muito endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou a todos que estavam enfermos. A Bíblia não diz que ele curou alguns. A Bíblia diz que ele curou a todos. Então ele quer todo mundo curado. Não é isso? Ele não quer ninguém doente. Porque a Bíblia não fala, ele curou alguns, curou uns, não. Ele curou a todos. E se fosse a vontade de Deus que nós ficássemos doentes, Jesus não seria negligente de cumprir a vontade do Pai. Porque como é que o Pai queria que ficássemos doentes? Ou como alguém até fala por aí, foi Deus que quis. Não, não foi não. E Jesus, espera aí. Jesus não é um filho rebelde. Que o Pai colocaria a doença e ele curaria. Como é que pode? E seria contraditório isso.
E Jesus mesmo diz que não faz nada que não tivesse visto o Pai fazer. Então, se ele curou, é porque ele viu o Pai curar. Né? E que não era a vontade dele, sim a do Pai. Se ele fazia, tinha vontade de fazer, de curar, é porque era a vontade do Pai curar. Amém? No 17 ele diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, amados? Então, Jesus fez isso. Isso mostra que a vontade de Deus é que estejamos em saúde. Ele curou, porque ele poderia deixar doente. Tanto faz. Eu fiz sadio, mas ele quis adoecer, vou deixar assim. Não é a vontade dele. A vontade dele é estarmos em saúde. Então, você adoeceu, ele cura. Ele disse: você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não diz assim, eles serão, alguns curados, serão curados. Ou seja, quero que esteja em saúde. Aí se você, vou lhe dar um motivo, tem motivos? Tem sim. Deus diz, não vou ler tudo porque a gente não tem tempo, a gente vai passando. Mas Deus disse, eu sou o Deus que sara. Se ele é o Deus que sara, ele não quer você doente. Né? Se nós vemos no livro de Atos 10, 38, aí diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos. Não tem curando alguns, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus não estava sozinho curando por conta própria. Jesus estava curando porque Deus, o Pai, que nos fez sadio, que quer que andemos em saúde, era com ele. Amém? Então Deus deseja muito que nós andemos em saúde. Muito. Por que enfatizar tanto saúde? Porque o tema é saúde divina. Então Deus deseja que andemos em saúde. E Deus nunca em nenhum momento você vai ver na Bíblia, Deus nunca escondeu a vontade clara em ser provedor de saúde para o seu povo. Nunca. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus se negando curar, ou Deus escondendo, se esquivando, ou seja lá de qual forma, em que andemos em saúde. Nunca. Vocês não vão ver, nós não vamos ver na Bíblia isso nunca. Sempre vamos ver ele buscando curar e manter. Mas o mais importante do que curar é a gente se manter em saúde. Isso é o mais importante do que curar. Deus tem o poder para restaurar a saúde? Sim, tem. De quem está doente? É claro que tem. Ele é Deus. Mas não é vontade dele estar restaurando saúde. Mas se eu estiver doente, repito, ele irá curar. Se você está doente, for acometido de alguma enfermidade, aí sim, é a vontade de Deus lhe curar. Mas não que você adoeça. Foi Deus que colocou isso. Não. Às vezes tem pessoas, infelizmente, foi Deus que quis. Não. Deus não quis. Em nenhum momento na Bíblia tem dizendo que Deus quis que alguém adoecesse. Deus não quis. Deus quis sempre que tivesse saúde. Ele tem o poder para curar. Sim. Porém, muito mais do que a vontade de Deus em nos curar, é o seu desejo que estejamos andando em saúde. Se abrirmos lá na 3ª de João 1, 2... Então, amados, saúde é algo primordial. É primordial para nossas vidas. Precisamos nos cuidar bem. Precisamos, não é à toa que Deus tem falado isso. Não é à toa que Ele está falando para o seu povo, que andem em saúde.
Em todos os momentos Deus tem falado isso com a gente, seja de que forma, seja através de uma ministração, seja através de uma palavra de uma irmã, de um irmão. Deus sempre está cuidando de nós. Ele sempre está preocupado com a gente. Então não vamos nos esquecer disso. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos deixar tudo para Deus, porque aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Eu posso ir fazer um exame preventivo no médico? Pode. Deus não é contra a medicina. Não é à toa que Ele deu o conhecimento para o médico, para que você faça. Vamos fazer. Agora, Deus não vai lá no médico por você. Não vai. Ele não vai tomar água por mim. Ele não vai se alimentar por mim. Deus não vai fazer. Desde o princípio lá, se você olhar, desde o princípio em Gênesis 1, Deus deu um cardápio para Adão, o que ele deveria comer. Então, desde o princípio, Ele disse lá, e continua dizendo o que a gente tem que comer. Agora, eu como de qualquer jeito, e depois quero responsabilizar Deus. Não é Deus, fui eu. Não é Deus, fui eu. Minha mãe, infelizmente, faleceu, porque ela comia bem, muito, enchia a barriga, mas não se alimentava. A culpa foi de quem? Não era porque ela não tinha comida. Foi só isso? Não, foram uma série de fatores que aconteceu. Mas ela não se alimentava. Ela comia, enchia a barriga, mas não se alimentava bem. Não comia aquilo que era necessário para o corpo dela. E muito pelo contrário, ela comia aquilo que não era bem para o corpo dela. E a culpa foi de Deus? Não. Sentimos, eu com meus irmãos, sim, quando recebemos a notícia. Eles aí choraram e falaram. Eu disse, olha, Deus, por que fez isso, minha irmã, que não é crente ainda? Eu disse, deixei chorar, disse, olha, perdemos a nossa mãe, todos sentimos, mas o problema não foi de Deus. Deus proveu para ela tudo que era necessário para que ela se cuidasse. E ela não fez. Então, nós sentimos, mas o problema não foi de Deus. Deus não é responsável por isso, irmão. Então, a gente não se cuida bem e depois quer culpar a Deus. Não culpe a Deus, a culpa é nossa. Eu estou me incluindo nisso. Quando eu não me cuido, a culpa é minha, não de Deus. Não é Deus que faz isso por a gente. Amém? Como eu estava dizendo, em João, 3 de João 1:2, Deus diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus está dizendo aqui que você tem que ter doença, que você tem que estar doente? Não. Então, como não é desejo de Deus que estejamos em saúde? Ele não diz em alguns momentos, não, ele diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Então, é para a gente ter saúde. É desejo de Deus. Deus quer que nós tenhamos saúde. Saúde divina é uma herança eterna. Saúde é herança? É, sim. Assim como filhos é uma herança de Deus para nossas vidas. Saúde também, amados, é uma herança. Nós temos o direito. Não, você não entendeu. Nós temos o direito de andarmos em saúde. Eu não ando em saúde só porque quero estar bem fisicamente. Não, é direito meu. Eu tenho direito. Por que você está dizendo isso? Porque assim a Bíblia diz. Quer a prova disso? Lhe dou a prova. A obra redentora na cruz do Calvário é a maior prova de que nós temos o direito de andar em saúde. A obra é a maior prova. Olhe para a cruz, olhe para a obra que foi feita na cruz, porque você vai ver que nós temos o direito. Por quê? Porque nos deu esse direito, a obra redentora na cruz, nos deu esse direito, liberou de forma definitiva, não foi de forma temporária. Então,
ficar doente não é problema de Deus, é nosso. Porque quando ele liberou foi de forma definitiva. Por isso que eu disse que é herança eterna. A condição de termos saúde divina como herança. Então, a obra redentora na cruz, repetindo, liberou de forma definitiva esse direito de termos saúde divina como herança. Mas onde é que está isso na Bíblia? Vou repetir o que foi escrito por Isaías 53, 4 e 5. Olha aqui, explicando o que foi isso. Verdadeiramente, ou seja, não foi pela metade, não foi de qualquer forma, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esse tomou e esse levou, em algumas versões tem carregou, né? Não tem levou. Tem algumas versões na Bíblia que tem tomou e tem nas dores carregou. E isso aí, quando você vai pegar do original, eu não vou me atentar muito para isso, mas só dizendo que é um tomou, não é tomou que eu tomo agora e devolvo daqui a pouco. É definitivamente, para sempre. Ele tomou para sempre. Esse tomou, se você fosse aprofundar, esse verbo tomou aqui e carregou, que tem em algumas versões, não é temporária. Não é aquilo que eu tomei aqui e depois devolvi. É para sempre. Por isso que eu disse que é herança eterna, porque foi para sempre, ele carregou para sempre as nossas dores sobre si, e nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. No 5º, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não pelas deles, pela dele, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Hoje nós podemos ter paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É ou não é uma herança eterna? Ele não diz temporariamente foram sarados. Por alguns momentos, em algumas áreas, foram sarados. Ele diz não. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Nós somos sarados. Nós não temporariamente somos sarados. Nós fomos. Isso é eternamente. Herança eterna. Ah, mas se nós recebemos esse direito, se Deus fez isso, e por que ficamos doentes? Por que nós ficamos doentes? Eu disse anteriormente que a soberania de Deus não tornava responsável pelas nossas escolhas. Aí vem o livre-arbítrio. Direito de escolha. Não é Deus. Eu disse tudo isso aqui. Tudo que foi dito aqui está na Bíblia. Tem mais, tem N e N versículos falando sobre saúde divina. Tem falando sobre cura? Sim. É boa a cura? Sim. Mas melhor do que a cura divina é você ter a saúde divina. E aí o livre-arbítrio, as nossas escolhas, é isso que nos faz ficar doentes. A gente se alimenta mal. Eu tenho a comida saudável, né? Às vezes vamos ao médico e é engraçado, eu já ouvi um outro dia alguém dizendo isso. Ah, o médico me proibiu de comer isso. Não, irmão, o médico não proíbe você de comer nada. Ele sugere que você não coma aquilo que não vai fazer bem. Mas a escolha de comer é sua. Né? Deus é o nosso Deus, é assim também. Ele não... não, é escolha. Ele fica olhando assim, não coma, meu Deus, não coma. E ele ainda sugere, coma isso aqui, cara, isso aqui é que é saudável. Aí você, com a sua teimosia, nós, com a nossa teimosia, vai lá e come. Né? Aí, não, mas eu estou... Né, a minha parente, eu não vou nem expor o nome, mas aí às vezes acontece isso. O colesterol alto, eu fui para o hospital. Mas o colesterol entrou pela boca. Você comeu, não fechou a boca. Mas eu sou sarado. Eu disse, não, isso é negligência. Você dizer que é sarado e ficar se furando, cuidado. Não é verdade?
Não adianta, porque nós fomos sarados, sim, ganhamos esse direito aqui, né? A Bíblia é clara. Nós ganhamos o direito nós fomos sarados, fomos. Da mesma forma que quando nós aceitamos Jesus, somos salvos, alcançamos o direito à salvação, amém? Mas se você negligenciar com as coisas do Senhor, você vai perder. Então, Deus nos deu o direito de sermos sarados. Nós fomos sarados. Mas a obrigação, o dever de se manter sarado é nosso. E aí o que acontece é isso. Nós somos negligentes, descumprimos procedimentos e aí perdemos. Ah, meu Deus, por que isso? Porque é claro que Deus não vê o homem como a gente vê e nem falará, ele fala com tudo. Porque se fosse a gente dizer, por causa disso, cabeção, que você comeu, né? Mas Deus nunca vai fazer isso, né? Deus é soberano, mas a soberania dele não torna responsável da nossa escolha. Por nós quebrarmos princípios, negligenciarmos as leis naturais. Amados, nós não podemos descartar as leis naturais. Foi Deus que criou, Deus estabeleceu. Olha, você tem que se alimentar isso, você tem que tomar tanto de água, você tem que comer isso para isso. Deus estabeleceu tudo. Quem deu o conhecimento aos médicos para passar para nós foi Deus. E ele diz assim, você vai ao médico, ele diz, olha, não coma isso assim. Seja cuidadoso com isso. Não é assim que o médico faz. E aí a gente chega em casa, o médico me proibiu, quer cortar, quer me proibir de comer. Não. O médico não está proibindo você de comer nada, ele está sugerindo que você coma aquilo que é bom. Mas a escolha é sua. Você escolhe. Quer andar em saúde? Siga. Não quer? Meu irmão. Mas não vai cobrar de Deus. Amém? Tomar água, estou falando de saúde, hein? Amém? Não vai cobrar do nosso Pai. Não temos os devidos cuidados com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí, depois, perdemos a saúde. Por que foi que aconteceu? Veja lá o que foi que você cometeu. Veja lá o que foi que você tomou. Veja lá que você está se empanzinando de refrigerante todo dia. Né? Se você não pode. Ah, eu fui ao médico, ele me deu, feriu, ou sei lá o quê. Ah, o açúcar está alto no meu corpo, mas tome refrigerante. Tome açúcar, tome um docinho. Né? E aí agora? A culpa é de Deus ou sua que comeu o doce? Né? Ah, foi tentação do inimigo. E foi. O diabo pode até lhe oferecer o prato, mas não vai botar a comida na sua boca. Então, meu irmão, foi você. Né? E a palavra de Deus diz, fique com a palavra. O que é que a palavra de Deus diz? Antes de você dizer, ah, foi o diabo. Não, diga, pense no que é que a palavra de Deus diz. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se foi o diabo, por que você não resistiu? E aí agora? Então foi o diabo? Não. Foi você. Você que comeu. Amém? Então vamos lá. Vamos lá no livro de Êxodo 15, 26. Eu li na ARA, a meio da revista e atualizada. Êxodo 15, 26. Olha aí por que nós ficamos doentes, né? Ah, mas você disse anteriormente que nós conquistamos esse direito na cruz e que foi para sempre, foi eterno. Mas tudo tem que seguir um princípio. E o que é que Deus estabelece aqui em Êxodo? E disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus, olha a condição, é eterno, a saúde divina é eterna? Sim. Conquistamos esse direito eterno? Sim. Mas olha a condição. E disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades
porei sobre ti. Ele disse que algumas enfermidades, não. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então não é eu ganhei o direito na cruz, né, pela obra redentora da cruz, e aí eu digo, não, agora eu vou botar para arrepiar, já ganhei o direito, é para sempre. Não, o ministro Wagner, pastor Wagner, disse que eu ganhei esse direito e foi para sempre, é eterno. Ah, então, vá, meu filho, nisso. Ah, então eu posso fazer de qualquer jeito. Não há condição aqui. O próprio Deus dá a condição. Em todo momento, Deus dá uma condição. Você tem o direito, mas se manter na saúde divina, é você que tem que cumprir essa condição. Então, assim, em todos os momentos, ele está falando isso. Não quebre os princípios. Não quebre os princípios da lei. Não é isso? Não vamos quebrar. Ganhamos esse direito, mas nós precisamos manter. Repito, melhor do que receber cura divina é andar em saúde divina. Então, vamos ser cuidadosos com o nosso corpo. Vamos ser cuidadosos, vamos se alimentar de forma correta, vamos nos alimentarmos de forma correta. Não vamos tomar tudo. Ah, mas eu gosto, é gostoso. É, irmão, mas aquilo pode lhe fazer mal. Pode parecer bem aos seus olhos, mas não é. Para o seu corpo não vai fazer bem. Vamos caminhar, né? Vamos caminhar. A gente tomou vergonha. Vamos caminhar, vamos programar para caminhar pela manhã. Depois daquela ministração, amado, foi para mim. Né? Ah, então você está enfermo. Não, amado, mas eu recebi como vacina. É prevenção. Tudo que está sendo dito pelo nosso Deus, através dos ministros aqui, é de forma preventiva. Deus, ele não vai esperar você ficar doente para lhe cuidar. Não é prazer dele nisso. Ele não vai esperar. Ele não tem prazer nisso, em esperar que a gente adoeça. O nosso Deus é muito bom. Ele quer cuidar da gente bem antes. Ele não quer que a gente passe pelo processo da enfermidade. Por isso que ele deseja que andemos em saúde divina. Porque ele não quer que a gente passe pelo processo da enfermidade. Ele não quer isso. Desde o princípio foi dito isso. Desde o princípio ele estabeleceu regras para ser cumpridas com relação à saúde. Se você puder explanar mais na Bíblia, a gente não tem muito tempo aqui na EBD, mas se você puder explanar na Bíblia, fazendo isso, a gente tem que tratar da nossa saúde. E quando nós falamos de saúde divina, amados, nós não estamos falando sobre matéria, não. É tudo. É saúde divina. Não é só a nossa saúde aqui, só o corpo, só essa matéria aqui que você pode pegar, não. Até mesmo que esse corpo, lá nós vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto estivermos na terra, temos que andar em saúde. Faz bem para tudo. Temos que andar em saúde. E aí, é saúde divina. Isso abrange todas as áreas que venham a falar de saúde. É saúde mental, saúde física. Nós temos que andar em saúde. Temos que prover isso. Deus já providenciou isso para nós. Basta que a gente se cumpra. Vamos amar mais. Faz bem. Pastor Diego ministrou sobre isso também, tocou nesse tema. Vamos abraçar mais. Isso é bem para a saúde. Vamos sorrir mais. Deixar de ficar emburrado, achando que isso é seriedade. Não, mas eu sou crente. Nosso pastor constantemente diz sobre isso. Você ser alguém sério, não é alguém mal-humorado, emburrado. Não é. A própria medicina fala sobre isso. A ciência fala sobre isso. Para dizer, você está falando isso sobre religião, sobre... Não, a própria ciência admitiu que sorrir faz bem. A Bíblia fala sobre isso. Já falava bem antes. E a medicina vem
se aprofundando cada vez mais e admitindo coisas. Evidentemente que coisas que durante décadas, durante milhares de anos, foram ditas contrárias. A medicina não vai chegar agora e dizer assim, olha, tudo que nós dissemos agora não é mais. Agora tudo é o que está na Bíblia. Não. Mas pouco a pouco eles vão admitindo isso. Pouco a pouco eles vão admitindo isso. Isso é porque é verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Deus colocou isso tudo na Bíblia. Que nós deveríamos nos cuidar bem, sorrir mais, deixar de ter a cara emburrada, a cara fechada. Porque quer mostrar uma seriedade. Não. Nós temos que andar em saúde e estar rindo, estar alegre. Ah, mas eu tenho um problema. Você não sabe dos meus problemas. Você sabe dos meus problemas? Não sabe. Mas você nunca me vê. Você acha que o nosso pastor não tem problema, não? Claro que tem. Ele tem problema também. Será que ele não tem demandas problemáticas para resolver? Tem. Mas você vê o nosso pastor com a cara fechada, emburrada? Não. Será que Jesus não aparecia problema para ele resolver? Aparecia. Mas alguém vê alguma passagem dizendo que Jesus estava com a cara fechada? Não, mas ele acordou de mau humor, fechou a cara e os discípulos... Não tem em nenhum momento dizendo isso. Né? Em nenhum momento. Se você olhar a passagem lá com a prostituta, estava lá e o pessoal queria tacar a pedra nela, né? Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, queriam massacrar e julgando ali, acusando e queria meter. E ele estava o quê? Escrevendo Jesus. Agora veja que, cara, eu sou apaixonado por esse homem. O pau estava quebrando, uns cabas do lado dizendo, vai fazer o quê? Vai, pela lei de Moisés, tem que apredrejar, né? Mas Deus, ele é amor, então tem que acolher. E agora, ele acolhe e quebra a lei, transgride a lei, ou ele taca a pedra e esquece o amor que ele tanto pregava? E enquanto Paulo estava todo mundo preocupado, inclusive ela, né, que era mais preocupada, Jesus estava escrevendo. Obviamente que ele sabia o que ia fazer, mas em nenhum momento você vê Jesus desesperado, preocupado. Né? Se olharmos a passagem no barco, os discípulos ficaram ainda desesperados. E Jesus foi o quê? Dormir. Você já viu alguém dormindo preocupado? Ninguém dorme preocupado. Será que Jesus não sabia que isso poderia vir sobre ele? Sim. Mas ele sabia o que resolver? Sabia. E ele ficou preocupado? Não. Ele foi dormir. Então por que nós temos que estar de cara fechada com o irmão, olhando, não, mas é porque eu sou sério, eu sou alguém sério. Não, irmão. Seriedade não é isso, não. Seriedade é você cumprir, ser um espelho do que é. Você ser imitador de Cristo. Assim como Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É você imitar a Cristo nas suas ações. E não fechando a cara, se emburrando. Isso faz mal. Faz mal para a saúde. Afasta as pessoas, isso, Gigi. Afasta as pessoas. Isso não é andar em saúde divina. Você está pensando só em você. E além de você afastar as pessoas, aquilo que você gostaria de que fizesse para você, faça para os outros. Abrace mais. Sorria mais para as pessoas. Preocupe-se mais com ela. Mostre que você anda em saúde. E aí sim, você vai ser um espelho. Você vai estar imitando a Jesus. Façam isso. Vamos fazer isso. Né? Quando eu digo façam isso, não é porque eu não tenho o que fazer. É que se eu estou ministrando para vocês, eu digo assim. Mas devemos fazer isso. Sorrir sempre. Vamos acabar com esse mau humor de estar fechado. Vamos dar a paz do Senhor com alegria. E não perguntar se o irmão passeou. Né? Tem alguns irmãos que dizem, passeou, irmão? Porque às vezes a gente entende isso, passeou? Não, irmão, o irmão não passeou não, ele ficou quietinho ali. Então vamos dar com alegria a paz do Senhor Jesus, né? Vamos ser intensos nisso, ser alegres nisso. E não ficar, né, demonstrando como é que eu quero. Aí imagine no meu trabalho eu com a cara fechada, mas eu quero que o meu colega de trabalho venha para a igreja
Como? Aí eu me converti e quero evangelizar o meu colega no trabalho, na escola, na faculdade, mas eu vivo de cara fechada. O cara vai dizer, eu não vou não, meu irmão. Esse rapaz era tão alegre, tão amigueiro, e agora que se converteu, está assim, eu quero ser, quero não. Ninguém quer não, meu irmão. Porque você não é exemplo. Você era alegre na bebedeira, eu era intenso no mundo. Eu era intenso na bebedeira, eu era intenso na farra quando estava aí. Né? Produtor de banda, no meio da música aí, que é um mundo maravilhoso. Né? E aí, como é que agora Jesus me liberta, né? E eu agora vou ser tímido? Não, é porque, irmão, a paz do Senhor. Não posso, irmão. Não posso. Eu não vou ater muito esses detalhes, mas eu não posso. Porque quando eu era do mundo, eu era intenso. Você está vendo alguém que é intenso no mundo. Eu era bastante intenso. Né? Então, por que eu não vou tendo para Jesus? E eram pessoas humanas. Eu servi a um outro Deus, eu servi ao diabo com intensidade. Eu fui para o meio da macumba e servi o diabo com intensidade. Eu cheguei ao maior escalão. Não vou dizer por que eu estou dizendo isso, porque Deus sabe. Alguém precisa ouvir. A um dos maiores escalões lá. E era intenso. Então, eu não admito, eu não admito ser tímido nas coisas do Senhor. Não admito. Eu não me permito ser tímido nas coisas do Senhor. Se eu tiver que estar 24 horas na casa do Senhor fazendo algo para Ele, vou fazer. Vou fazer. E com intensidade. Se tiver que fazer de novo, vou fazer de novo. Ah, mas você deseja estar ministrando? Não. Não, eu gosto de bastidores. Eu gosto de preparar o caminho. Não é o meu desejo. Mas também, se for colocado, quando o pastor fez o convite ontem, vou sim, estou aqui, pastor. Quando eu digo eis-me aqui, é para tudo. Pode contar comigo sempre. O senhor vai? Vou. Quando ele pediu para dirigir o culto na quinta-feira, que o pastor Diego vai ministrar, vai? Vou sim. Estou aqui. Porque eu disse, eis-me aqui. Foi em tudo. Mas não que seja o desejo, irmão. Não que seja o meu desejo. Mas sejamos intensos em tudo na obra do Senhor. Isso também é saúde divina. A intensidade na obra do Senhor. Vamos ser intensos. Oportunidade tem para todos. Não é intensidade só para ministrar, irmãos. Não é intensidade só para ministrar. Se tiver que ministrar, eu ministro, como eu já disse. Mas se não tiver, se tiver que colocar, que ficar só nos bastidores, amém por isso. Eu quero é trabalhar no reino, irmão. Eu não quero saber o que é que faz, não. Eu quero trabalhar, eu quero servir. Porque o meu propósito com Deus, quando eu vim para cá, foi dizer, Senhor, eu quero te servir. Não importa onde. Não conhecia nada, não entendia muito. Digo, nem que eu seja porteiro. Ou zelador do banheiro. Não sabia que o diaconato, não entendia como era que funcionava. Mas esse foi o meu contrato, o meu acordo com Deus. Mas eu quero servir. Então, meu amado, eu estou aqui para servir. Se eu puder garantir que os nossos pastores ou qualquer outro ministro esteja bem aqui, mas eu falo dos nossos pastores que são cabeça daqui dessa igreja, é o anjo da igreja, que o caminho esteja bem preparado para que ele esteja bem aqui, ministrando e trazendo alimento para nós, através da palavra, eu estou satisfeito. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, servir a Deus. Como eu disse, eu fui do mundo da música, fazer produção, e ninguém sabe quem é produção de música. Se eu perguntar aqui, não vou me ater a isso, mas se eu perguntar aqui quem conhece algumas bandas, mesmo do mundo, muita gente conhece. Mas alguém conhece quem é a produção? Não, você conhece o cantor ou os músicos. Porque a produção fica nos bastidores. São os primeiros que chegam, o último que sai. É quem prepara tudo. Eu fui desse mundo. Então, para cada banda se apresentar lá, uma produção foi bem antes. Você foi dias antes lá, preparou tudo. Montou tudo, cuidou de tudo, e o artista só sobe, se apresenta 2 horas e desce. E você fica para desmontar tudo. É esse o meu prazer nas coisas do Senhor. Então, se eu tinha essa intensidade, esse prazer de fazer para o mundo, por que nas coisas do Senhor eu não vou ser intenso? Eu não, repito, eu não me permito fazer de qualquer jeito. Eu não me permito servir a Deus sem intensidade.
não me permito. Amém? Essa foi a palavra de hoje da EBD. Né? Amém. Obrigado.